Olá! Vamos começar mais uma live hoje. Hoje vamos contar com a presença do André, um cara incrível. Né? Daqui a pouco ele vai entrar aí, já está começando a chamar. Né? Gente, aproveitando o início da live, né? Ficou pronto hoje meu certificado, né? Meu certificado de conclusão do curso do Instituto Faneiros, né? Um curso de psicodélico e saúde mental, né? Aqui, ó, nota 8.4. Tô bem, tô bem. Esperando o André Vila chegar. Fala, Marina, tudo bom, bem? Como é que tá as coisas aí? Vamos esperar mais um pouquinho. Tudo jóia também, né? Tamo aí, tamo na luta. Vamos ver quanto mais gente entra. Ah lá, dona Giovana! E aí, mulher, como é que você tá? Vamos começar a live daqui a pouco. Também, né? Precisa marcar, né? Vamos começar 2023, né? Ó, certificado de conclusão do curso do Instituto Faneiros, né? De psicodélicos e saúde mental. Tá aqui, gente, ó. Nota 8.4 aprovado, né? Então, estamos aí, preparando para ser terapeuta psicodélico, né? E como é que estão as coisas com vocês, gente? Vamos aproveitar que tem pouca gente ainda, vamos batendo um papo aí. Tiago, Rob Ferraz, tudo bom? Eu acho que o André me deu o cano, gente. Não sei. Ele falou que tá com o Instagram aberto, mas não tô achando ele. Cadê? André. Vocês estão me vendo, gente? Tá tudo bem? Som tá bom? Eu, Renata. E aí, como é que estão as coisas aí? Tô vendo aí as publicações, novos projetos. Quero experimentar sua comida uma hora, hein? E aí, seu Jackson, tá acordado ainda, cara? Vamos começar. O André agora acho que vai dar certo. Até que veio, hein? Cheguei. Tava dando uma volta, me perdi com o Waze, mas cheguei. Ué, Não é? agora você tá com dois Insta? Porque eu coloquei o outro.
André Vila, underline hipnoterapia, alguma coisa assim. Chegou notificação agora, olha só. Aham. Na verdade, eu olhei no um e não apareceu, fui pro outro, aí me perdi ali, fiz um retorno, cheguei. Essa é a parte boa. Boa noite, irmão. Isso é Boa bom, pô. noite a O todos. importante é que tá aqui. Andrezinho, Não deixa eu é? te mostrar aqui, ó. Certificado de conclusão, é que a câmera está ao contrário. Certificado de conclusão do Instituto Faneiros, né? De doenças mentais, de psicodélicos e saúde mental, né? Aqui, ó, nota 8,4 e 100% de frequência. Ah, agora sim, meu É amigo. muito aplicado esse meu compadre, viu? Agora tá podendo, né? Agora Agora sim, né? não tem mamãe me dói. Eita! Convidei meus amigos para entrar também, vamos ver se eles entram. A não ser se eles foram no outro, mas bora, depois eu mando o link para eles. E aí, André, conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo quem é você, o que que você faz, né? Como você trabalha. É, hoje eu sou um hipnoterapeuta. Hoje eu trabalho com terapia baseada em hipnose com fundamentos na psicologia, tá? Tenho um conhecimento para isso, uma bagagem. Mas antes disso eu já vinha angariando, né? Buscando um conhecimento. Eu sou um buscador de conhecimento e gosto demais disso. Então, alguns anos atrás, me apareceu na internet uma coisa chamada numerologia. Eu falei assim, tá aí, o negócio é diferente. Fui lá, investi em numerologia e aprendi a fazer numerologia. Aí, chegando lá, vi que tinha outros braços da numerologia. Existia uma kármica, existia uma cabalística e tal. E aí comecei a trabalhar. Passei para radiestesia, fiz um pouco de apometria e comecei a buscar algumas pessoas que me procuravam, que estavam doentes de alguma coisa, procurar entender. E aí cheguei na parte do corpo. Do corpo conversa com a gente, comecei a me alfabetizar. Jackson, seja bem-vindo. E hoje eu sou terapeuta, né? Holístico e também hipnoterapeuta. É, uma base de estudo do André Ariovaldo, do Alberto Delisole e gosto muito do Ibrax. É isso, esse sou eu. Para quem está chegando quer me conhecer, né? E Gente, eu trabalho com. conheci o André no grupo Prática da Mente, inclusive amanhã voltam as palestras no grupo Prática da Mente, no canal Prática da Mente, né? É um grupo de pessoas que se reúnem e dão aulas de diversos assuntos relacionados à hipnose e autoconhecimento. Estão todos convidadíssimos a participarem, né? São Sim, palestras incríveis, né? E você vê assim, as pessoas que frequentam direto, o desenvolvimento pessoal delas é incrível, né? Como essas palestras vão modificando as pessoas que participam ao longo da trajetória aí, né? Então foi lá que eu conheci o André, né? Conheci um monte de lá gente que. bacaníssima, né? Cheguei lá para dar uma palestra sobre a personalidade pelos pés, né? Depois acabei dando uma palestra sobre Reich, né? E assim foi indo. Irmão, eu vou completar o que você tá dizendo. Nós vamos, quando nós nos encontramos lá no PDM, fazer aquele tricôzinho, sabe? Aquele tricô, né? Trocar experiência, supervisão de casos, tudo, a gente acaba ampliando nosso conhecimento. Eu já sabia que tudo que você passa na sua vida de alegria, de tristeza, de alguma forma fica marcada, né, no seu corpo. Então, tinha expressão facial, tinha o pescoço, né, aquela coisa do pescoço, tem uma série de coisas, né? Mas eu sempre olhava as couraças, né, principalmente da barriga ou do formato do corpo, como é que funcionava, e apareceu um bonitão falando dos pés. Assim, como assim? Né? Falando dos pés. E aí nós começamos a trocar ideias sobre os pés. Inclusive outros terapeutas de outras áreas.
que atuam em outras áreas também, trocaram muito essa ideia, que é uma ideia do Reich. Não, a personalidade pelos pés, na verdade, ela surgiu com Henri Somonge, né? Henri Somonge era um reflexologista e acabou ele e a esposa, a Margaret, estudando cada vez mais a relação do formato dos pés e as personalidades que eles viam. E aí ele desenvolve redescobre, na verdade, essa técnica e lança um livro chamado Reading Toes, né? Esse livro foi o primeiro livro que se tem notícia falando exatamente dos dedos dos pés e os chakras e as personalidades. Então é o primeiro livrinho que existe aí para quem quer buscar. E em português saiu A Linguagem dos Pés. Né? Foi traduzido pela Julia Barani, chamado A Linguagem O dos pé não tem Pés. língua, não. Para você que está assistindo a gente, pé não tem língua, não, viu? É que o pé tem um alfabeto ali de conhecimento e é muito interessante, é muito bacana. Através dessa terapia, vendo o Irmo trabalhar, eu achei fantástico. Reverencio isso, porque, na verdade, para nós, terapeutas, nós somos hipnólogos. Nós trabalhamos com hipnose não verbal, fascinação, outros tipos de hipnose nessa área, com todo esse processo. E aí, você fala assim, como é que você vai trabalhar o corpo? Né? Não tem nada a ver com isso. É para pisar. É para pisar, né? Você tem uma dor emocional durante a sua vida, você chega ali e tal, você passou uma perca do emprego, um acidente de trânsito, a perca de alguém muito querido, o pé não vai falar. Aí a gente joga pro Irmo. Pé fala, Irmo. Pé fala. Explica um Então, pouquinho disso. porque o que acontece? Os dedos dos pés, né, eles vão mudando ao longo do tempo e vão refletindo os traumas, né, as barreiras que você tem enfrentado entre o seu querer, né, as suas necessidades e as necessidades do mundo. Então, isso causa deformidades. Esse confronto causa deformidades. Torções, viradas, calos, joanetes, unha encravada. O pé, tudo isso... Juntos, estão separados. Estão juntos, estão separados. Tudo isso reflete exatamente esse conflito entre as minhas pulsões individuais e o meio em que eu estou inserido. Né? Por isso que eu falo que os dedos, quando eu comecei a técnica falava de chakras, então eu fui estudar mais chakras, eu fui estudar mais cores. Então eu falo que a técnica ela tem duas fases, né? Tinha duas fases, agora tem três. A primeira fase é a fase holística. Como assim três? Como assim? Porque a primeira fase da técnica, ela é uma fase holística, né? É uma fase mística, é uma fase onde você relaciona chakras, você relaciona estudos que não são estudos comprovados cientificamente, né? A segunda fase é quando eu junto a técnica com o Enneagrama, com a teoria do cérebro trino e já jogo para a neurociência, com questionários, 800 questionários. Né? Explica aí também. Enneagrama é uma técnica através de vibração dos números, porque a gente, é fácil entender isso, mas tem gente que vai estar te vendo agora. Então, na verdade, o Enneagrama é uma estrela de 9 pontas, né? Uma ferramenta SUFI, onde tem 9 virtudes e 9 pecados. Né? Então, pelo Enneagrama, você tem como se localizar dentro dessa estrela e saber como você caminha dentro dessa estrela, dentro desses eneatipos, né? Que são 3 tríades. Né? Inclusive, a Carolzinha está fazendo uma live exatamente nesse instante, falando sobre a tríade das emoções. Beijo, Carol, não dá para participar da sua live hoje. Né? Então, fazer o quê? Então, o que acontece? Quando eu juntei com o Enneagrama, eu descobri essa tríade, né? Seria prática, emocional, mental. Essa tríade prática, emocional, mental, que assim, eu estou dando só uma deixa, porque isso eu exploro bastante no curso, né? Deu
a opção de, assim, abriu as portas, não é uma opção, abriu as portas de eu conseguir relacionar o cérebro trino. E aí foi indo para o cérebro trino fala que você tem 3 cérebros. Você tem o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Isso. Então, daí, como eu já tinha esses 3 centros no Enneagrama, eu consegui relacionar esses 3 centros com o cérebro trino. Qual centro era o reptiliano, qual centro era o límbico, qual centro era o neocórtex, e assim foi indo. Então eu fui jogando tudo isso para o pé. Na verdade, eu fiz o contrário de Descartes, né? Descartes eu fui aglomerando. Mas o bom da terapia é que não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. E aí você se torna mais robusto, você se torna com mais ferramentas para trabalhar em terapia. Eu fiquei com uma dúvida aqui, eu quero perguntar. Se eu sou uma pessoa leiga e vejo você falando isso, eu vou entender que é uma pessoa racional, uma pessoa emocional, uma pessoa mezzogiorno no cérebro trino? É algo parecido? Não, o cérebro trino, ele trabalha assim. O centro reptiliano é o centro do instinto. Tá? Ok. Dedo curto. Então, dedo do pé curto. O centro límbico é a parte do meio do nosso cérebro, que é assim, o cérebro dos mamíferos. Né? Então, a gente está falando do dedo normal para curto e dedo normal para longo. É normal para alguma coisa. E o neocórtex, que já é só aquela minhoquinha, né? Principalmente aqui a região da testa, né? Que é o córtex pré-frontal, que é a área mais nova do nosso cérebro, aí já é dedo longo. Né? Quem tem o dedo longo geralmente usa mais essa parte de cima do cérebro. Né? Então, tudo mais paciente. isso não é que é mais paciente, é assim, a paciência é proporcional ao tamanho do dedo dos pés. Né? Então, dedo curto tem menos paciência, dedo longo tem mais paciência. Contudo, um pote cheio, independente do tamanho, ele está cheio. Né? Então, você pode ter um pote de 5 litros que está até a tampa e um pote desse tamanho que está até a tampa. Os dois, cai uma gota e estoura. E o que está acontecendo hoje é você pegar pessoas com dedos longos que estão com o pote cheio. Então, elas se sentem impacientes, por quê? Porque está cheio. E, assim, o mundo hoje, infelizmente, não é para eles mais. Né? Porque hoje, por exemplo, Twitter, 140 caracteres. Uma pessoa de dedo do pé longo não consegue colocar a ideia dela em 140 caracteres. Ela é prolixa. Olha lá, Fábio, um abração. Flávio Peloso tá aí. Fabião? É o mesmo Fábio do PDM? É. Seja bem-vindo, Fabião. Nós estávamos falando mal de você agora mesmo, acabou o fermento. Vai lá. O que será que ele está aprontando? Para mim não aparece. Estou vendo aqui o que o Fábio objetivamente, eu não entendi, eu não consegui ler o resto. O André falou objetivamente, então mais paciente como o André falou. É assim, o dedo longo, vamos colocar como paciência, para vocês entenderem assim, o dedo longo ele tem que racionalizar para depois colocar para o mundo. Então ele primeiro pensa, depois ele sente, depois ele age. Então ele, assim, um pé greco-romano, que é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, né? Vamos supor, um pé desse aqui, ó, greco-romano, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho. Se os dedos são longos, o pé greco-romano ele tem uma estratégia, ele sempre tem uma estratégia. Então eu falo que quanto mais longos os dedos, mais C vai ter. Né? Se eu fizer isso, acontece isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Se acontecer isso, sei o quê. Se acontecer... Ele fica no C, 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 C. Então ele é muito teórico. Tanto é que quanto mais longos os dedos dos pés, mais a pessoa vive no próprio mundo. Né? Ela tem um mundo de Alice dela. Né? Então é bem interessante essa dinâmica dos dedos. Não quero falar não, mas você viu meu pé para falar agora, né? Você viu o pescoço do Fábio, que é curto, mas olhou pro meu pé para falar de greco-romano, né? É tudo muito cheio. A Lilian chegou. Então,
Eu acho. Então, para estourar, Fábio, o dedo longo, quando ele estoura, significa que ele já aguentou muita coisa, né? Eles estouram também, mas assim, os dedos longos, se tiver o dedão fino, cara, para estourar, putz, é muito complicado, né? Você tem que encher muito a paciência dele, tem que repetir muitas vezes a provocação, né? Que nem eu falo muito isso, que nem uma pessoa que tem o pé greco-romano, dedos longos, dedões finos, né? Ela é na dela. Mas se você começa a colocar pilha nela, que nem... É verdade, ela é na dela. Mas que se Tá você sem colocar plano. pilha... porque assim, ó, o pé greco-romano, dedo normal para longo e longo, eles são, assim, são intelectuais, são inteligentes. Só que eles não conseguem, assim, lidar bem com mudanças bruscas, né? Caiu... Aí o que acontece? Vamos supor, prova surpresa. Um dedo longo pode saber a matéria inteira, mas só por ser prova surpresa, dá branco. Ele trava. Né? E aí, se você chega para Eu uma pessoa travo. de pé com um dedo longo e fala assim, viu, aonde que você guardou tal coisa? Ela vai pegar, entrar no cérebro dela, a hora que ela estiver indo, você vira e fala assim, viu, onde foi? Ela vai falar para você assim, espera um pouco, eu já vou te responder. Ela vai entrar de novo na mente dela. Se você fizer isso 3 vezes, na quarta ela vai estourar com você. Porque você não está deixando ela acessar onde está. Isso. Porque eles têm um organograma mental. Então, enquanto ele não consegue acessar esse organograma mental e ver a resposta que você quer, ele não consegue te responder. É diferente do dedo curto. O dedo curto chuta qualquer coisa e ferre-se, entendeu? Onde tá? Tá lá no quarto. Aí você vai lá, não tá. Ah, não tá? Então vê se tá na sala. Entendeu? Dedo curto, ele quer se livrar do problema. Entendeu? Ô, irmão, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tá, se você olhando pro pé, você consegue ver a característica da pessoa. É isso? Tá. Você consegue Normalmente, ver quando a gente vê. como ela pensa, sente e age. Sim, você consegue ter uma ideia. E o contrário? Age, pensa como ela é. É possível? Sim, se você analisar as couraças, sim. Porque o modus operandi também é que nem... Eu tenho estudado muito sabe essas pegadinhas de rua? Agora no verão as pessoas estão de chinelo. Então eu fico olhando as reações das pessoas quando elas levam os sustos, né? E é muito diferente as reações de quem tem o dedo curto, por exemplo, de quem tem dedo longo, né? Principalmente reação de agressividade, dedo curto já cai né, para bater. Exatamente. E isso é muito legal, porque no susto a pessoa não está preparada, e você percebe exatamente isso. A hora que ela leva o susto, ele já arma, sabe, em cima do cara. E o dedo longo, a tendência é se afastar. Eles pulam para trás, eles não passam para trás. É muito legal essa diferença, né? Até os gritos são diferentes. Dedo curto, dedão largo, dá aquele puta grito. Se tem o dedão fino, já não grita. Já sabe? Então, porque o dedão tá ligado ao chakra laríngeo. Então é muito bacana, que nem quando você começa a olhar esses vídeos, né, que dá para ver o pé e as reações, e você vê também depois, por exemplo, as reações corporais. Não, tá frio e chovendo em tudo quanto é lugar, mas esses vídeos que eu tô falando são filmados lá, acho que lá no Nordeste. Entendeu? Tá no YouTube, depois eu te passo. Para você que gosta de analisar Eu o tô com corpo, é muito frio aqui, legal. de agasalho. Não, é engraçadíssimo. A gente tá no verão parecendo que é outono. Horrível o negócio. Né? E assim, e é bacana, cara, porque você vê a linguagem corporal, que nem as pessoas que gritam, muitas vezes depois põem a mão no rosto de vergonha. Então é bem bacana a hora que você começa a analisar isso, né? Que nem no curso eu mostro muito esse tipo de detalhe para os meus alunos, para eles aprenderem a relação entre os pés, a linguagem corporal. Já ter uma noçãozinha. É óbvio que esse curso é um módulo básico, então não tem como você aprofundar muito. Vão ter outros módulos, né? Que nem eu estava falando, a terceira fase agora
é a psicanálise, principalmente a psicanálise Wilhelm Reich. Então, assim, a terceira fase da técnica dos pés está ligada a Reich. As couraças musculares, está ligado já à fase do desenvolvimento infantil, né, que isso não tem a ver com o formato dos pés, mas atinge todos os formatos dos pés. Então é bem bacana, assim, como a técnica está se desdobrando. Então eu falo que ela tem três fases. Ela tem a primeira fase, que é a fase mística, a segunda fase, que é a fase científica, que eu começo a colocar os questionários e buscar a relação disso com questionários já de, assim, ligado à ciência, e depois a terceira fase é a psicanálise. Né? Então eu estou nessa terceira fase hoje. Né? Hoje não, já vai fazer uns 3 anos. Mas, assim, é bem bacana que você não tem como parar de estudar. Né? Você começa a estudar e você vai aprofundando cada vez mais, não tem como parar. Estudar todo dia. Pode até perguntar para o Fábio, né? O Fábio deve estudar todo dia também. Quando ele passou no PDM, as prateleiras dele são cheias de livros. Né? É muito nossa vida hoje em dia de estudar cada vez mais. Eu vou linkar um pouco do seu assunto com o meu. Isso também acontece através da numerologia. Você olha as personalidades da pessoa através da vibração do número. Era que eu tinha entendido do Enneagrama. Eu não estudei o Enneagrama, mas eu tenho certeza que ele pode somar muito. Agora, imagine você ter uma dor e você não conseguir identificar, e você procurar o podólogo, irmão. Não é podólogo, é o terapeuta, irmão. Desculpa aí, irmão. Eu queria zoar um pouquinho, né? Ele vai desencravar sua unha nas dedadas. E você vai se sentir mais leve. Esse que é o grande barato. Então, pensando nisso, pelo que eu pouco conheço, como eu posso agregar a terapia dos pés na minha terapia, irmão? O que eu preciso para isso? Os pés, eles vão ser, que nem a sua terapia, André, é uma terapia diferenciada, eu já te expliquei isso. Né? Tem um grau hipnótico mais alto, você consegue, né? Foi o que eu falei, se você for estudar o Theta Healing, você vai se encontrar, porque no Theta Healing você faz exatamente isso, você usa a sua capacidade mental para entrar na mente da outra pessoa e auxiliar ela nos bloqueios dela. Então, assim, você trabalha com isso, trabalha a numerologia para você, ela só é um guia de referência para ver se o que você já intuiu está certo. E os pés vão ser a mesma coisa, entendeu? Na verdade, a sua técnica, ela é bem mais apurada, né, do que uma pessoa que está começando agora em qualquer coisa. Porque você já vem com um grau hipnótico mais alto, você já nasceu com isso. Então você já está assim, aprendendo a lidar com o que você tem de extra. Né? Quando você vai estudar hipnose não verbal, você tem um negócio chamado sintomologia do transe hipnótico. Na sintomologia do transe hipnótico, é uma tabela. Essa tabela vai de 1 a 50. Né? De 1 a 30, por exemplo, a gente chama de letárgico. São pessoas que têm um grau hipnótico legal, porém é 70% da população. 29, viu? Você é 29, eu vi sua tabela, Fábio. Não. Aí o que acontece? Depois de 30 a 40, tem o que a gente chama de sonambúlico. Né? Aí o sonambúlico, e depois tem 5%, que é de 40 a 50, que a gente chama de êxtase. Então, se você somar, a gente tem 30% com um grau hipnótico extremamente alto e 70% com um grau normal. E não é que assim, do 30 para o 31 é só um pulinho, não, é um salto. Então, esses 30%, eles negam o próprio potencial para tentarem ser normal. Essa é minha busca. Se eu for normal, como eu posso ser? Crio o meu mundo. Então, só que na verdade é o contrário. Você tem que aprender a usar o grau hipnótico que você tem. É mais alto do que os outros. Não tem como voltar. Marca aí, Fábio. Isso aqui está sendo gravado. Escutou? Chupa essa manga, Fábio. Ah! Os
29 não soma? Não, 29 soma. 29 soma. É até 22 que não soma, não é? Comigo, não sei. Essa parte do Na sonambulismo. numerologia, se dá Até os 29, você tem que somar o 2 mais 9. Não, você dá referência. Você está falando da numerologia, sim. É que o Além Fábio do colocou 29. aqui, ó. Ô Fábio, você está no 19 já, ó, já caiu no conceito, Fábio. Na verdade, sim. Quando você faz a numerologia, principalmente a da alma, a gente pressupõe a casa de Sofia, a roda de Sansara. Então você tem 22 salas de escala de evolução e através da sua data de nascimento você vai trabalhar ela para saber quais são as energias e para aquilo que você é propenso nessa encarnação. Porque quando você fala em karma, pressupõe reencarnação. Então você vai, através dessa escala de números, trabalhar isso. O seu nome vai com todos os números até o 78. O seu sinistro, ele vai até os 22, que o último é o louco. Passou disso, redução da soma, 29 a 11, a Isso. carta, para mim, da justiça. É isso que você estava falando. Então, mas o Fábio fez uma pergunta que nem 22 é o número de carta dos arcanos maiores do tarô. Então, assim, a Isso. numerologia tá ligada ao tarô? A numerologia é ligada ao tarô. Eu cheguei na numerologia através do tarô. Foi aí que eu conheci o Carlos Rosa da academia Só que ele defende o tarô egípcio, né? E é muito difícil. Eu só estudo o Eight mesmo e tô caminhando nele. Eu prefiro figurinha, sabe? Eu sou muito mundialista, que a figurinha fica mais fácil. Não, Não menos assertivo, mas é muito mas mais fácil. muito me admira você falar que o tarô egípcio não é algo simples para você. Ainda mais para você. Referências, entendedores entenderão. Olha, se eu te falar que meu apelido na juventude era Faraó e eu descobri que eu, numa reencarnação passada, através de regressão de hipnose, não fui um faraó, foi decepcionante. Então eu tive que trocar de tarô. Falei, não, depois dessa, olha, vale a pena fazer terapia, é a melhor coisa. A viagem, ó. Não é não, Fábio? O que o Fábio responde aí? O meu tá travado aqui. O Fábio colocou que o tarô egípcio é mais dificilzinho. É, o cubo mágico, né? Tô eu na geometria sagrada dos números de pi. Tô estudando isso. Mas o fato é que todas essas terapias, elas se em algum momento da sua vida, ela vai conectar. Ela vai conectar em alguma parte. A melhor delas é essa que o irmão está falando. Através das couraças, você poder desenvolver ou desgatilhar, acho que é a palavra dos gatilhos que destrava a sua ansiedade, a sua depressão, quantas dores você carregou durante a vida inteira sem saber. Quando você olha para tudo isso, fala assim, faz massagem no meu pé e junta os ossos, ó, é outro nível, é outro nível. Agora que a gente descobriu que tem uma coraça no olho, que você faz assim, tipo MDR, e você já começa a soltar um monte de trava, como sinusite, rinite. Não, e é muito legal, André, quando você fala da coraça ocular, que durante o transe hipnótico, se você olhar, o olho da pessoa fica dentro da pálpebra, batendo o tempo inteiro e se mexendo o tempo inteiro. Então, essa couraça, ela é destravada no próprio transe, né? O que eu mexo muito durante o transe, enquanto a pessoa está com o olho batendo, é soltar a couraça aqui debaixo das narinas, né? Porque tem muitas pessoas que têm problema de rinite, sinusite, é choro que não saiu. É choro que aquela criança engole o choro, segura, e aí fica parado. Então, quando você solta essa parte aqui, muitas vezes você vê a lágrima começar a escorrer, que nem doido. A pessoa em transe, né, começa a se bater e chorar absurdo. É só soltar essa parte aqui. Inclusive, depois Para que quem pegar umas aulas da Fábio de como soltar bem essa parte da couraça aqui acho que você da precisa pianação. fazer, não, acho que você precisa fazer no Fábio, você precisa chorar, viu? Ó, já entendeu, né? Ó,
Só virar o Eu preciso joinha. conversar com ele. Ele se manja dessa parte aqui. Eu não manjo muito. Posto, né? Confere aí, ó. O meu Instagram tá travado aqui, não tem nenhuma. Tá parado, não tô vendo o Fábio. Mas, ó, ele é do rosto, né? E é bacana. O Que Fábio, corresponde ao que a gente faz. ele trabalha com a fisiognomonia. É muito bacana. O Fábio colocou assim, ó, André, se o Irmo fizer você chorar, conta para sua mãe, viu? Conta tudo pra sua mãe, Kiko! Você sabe o que ele falou do meu pescoço? Que eu tenho pescoço de tartaruga? Eu falei assim, até as clientes do Irma falou do meu pescoço depois, que a gente fala Não, em ficaram off. bravos quando eu tirar sarro do seu pescoço. Você não pode ficar fazendo bullying com o André. Eu falei, mas eu E o só fiz cliente sempre bullying tem com o André razão. depois. E o cliente sempre tem razão. Mas vale a pena. A vida é mais leve depois que você passa por terapia. A gente vive num mundo de muita opressão e muita informação. Nós não sabemos onde tudo isso vai dar. Se você tiver a oportunidade de procurar um terapeuta para te ajudar, faça. Ó, dica de um terapeuta que funciona muito bem. Quando você estiver em casa, brigou com o maridão, ou com a esposa e tudo, e aquele negócio começa a remoer, faz MDR, que é essa couraça do olho. Você joga o olho para um lado, para o outro, enquanto pensa nisso e respira. Vai te aliviar para você que está assistindo. Um presente nosso para você. Terapia é no dia a dia, não é só na sessão. É todos os dias um hábito de mudança. Para quem é terapeuta, viu, Fábio? Eu quero que você aprenda a fazer massagem no pé. Agora, Apertar os dedos gente, também. assim, ó, o André, ele acaba falando, mas o André, ele tem um conhecimento antigo que veio da avó dele, o que ele aprendeu com a avó dele, né? Na parte de benzimentos, na parte de Caraca, passes, né? Gente, quando acabou ele o começa a terapeuta. falar, vocês não têm noção o arsenal de ferramenta que esse menino tem, entendeu? Para ajudar as pessoas, né? E a gente ajuda. Porque ajudar as pessoas não é uma escolha, é uma decisão. Às vezes a gente não tem a resposta daquele cliente naquele momento. Espera, nós vamos buscar. É, eu posso até falar, realmente eu vim de uma família católica, né? Daqueles católicos antigos, de fogão de lenha, de buscar água no poço, na casa da minha avó, eu fui criado com ela, e vinha muita gente pedir ajuda para cura de bucho virado, dor de cabeça, e aí fui aprendendo, né? E no decorrer da minha vida, eu passei por muitas situações onde isso me valeu demais. Tinha a ação disso tudo, né? E eu não sabia como usar, como era um analfabeto, né? Os analfabetos sabe contar dinheiro, eu sabia fazer aquilo. E aí comecei a buscar esse conhecimento. É verdade, né, irmão? Eu sou obrigado a reconhecer que eu sou master. Não, sou uma pessoa comum, eu tô brincando. Ó, o Fábio colocou assim, André, eu trabalho com massagem também. Pode vir, tá vendo? Você pode ir para São Paulo. Olha lá. É mais fácil que Campinas. Tô indo, viu? Senta aí, espera que eu tô chegando. Faz um mês, irmão, mais? 6 meses que eu tô indo pra Campinas? Vai, tá indo, né, Fábio? Aí ele fala, pode vir, eu já falei para ele, para mim. Ele fala, não, eu vou. Espera sentado, porque demora. Tô doido pra conhecer o irmão, viu, Fabião? A gente podia se encontrar, na verdade, né, pessoalmente. Porque o legal dessa terapia eu andei testando. Eu gosto muito da hipnose mesmérica. Sou apaixonado pela hipnose mesmérica, que é o toque de Charcot, que é a fascinação. Não é uma coisa ou outra, né? No meu, olha lá, terapeuta, tá vendo assistir aqui depois? Você já tem o seu conceito? Eu respeito. O meu é diferente. Para mim, Charcot, fascinação, não verbal, elas são galhos de uma mesma árvore, assim como a hipnose conversacional. O fato é que eu preciso buscar o recurso da pessoa. Dupla vista, não é? Desdobro, projeção astral, são nomes diferentes. Uma coisa que, para mim,
é a mesma coisa. E fica muito mais fácil para mim trabalhar dessa maneira. Beleza? Para você que é terapeuta, que já tem o conceito pronto, essa é minha visão. Ó, o Fábio tá me xingando Ó, aí, né? não, o Fábio colocou assim, ele falou que vem, mas vem para Jaguariúna, não vai vir para Campinas tomar água, não. Esses caras que têm medo, né, da própria segurança, né, fica com medo de tomar água de Campinas, entendeu? É complicado. Ui! Né? Ai, cara, consegui! Uma! Não é nada, Fábio? A gente tá falando isso contrário porque a vida já é muito difícil. A vida, a vida tem percalços na vida da gente. E eu vou falar para você, a hipnose mesmérica ajuda demais da conta na terapia. É um tratamento, não é bala de prata. Às vezes você pode curar em 2, 3 sessões? Com certeza pode. Às vezes você vai demandar um pouco mais de sessão. Então, é o seu processo. Não sou eu que mando na sua vida. São as suas couraças para ser soltado. O quanto você deseja ter um recurso de massagem ao pé. Eu vou bater em você no Fábio, olha, mandando até coraçãozinho. Coraçãozinho aparece. Tenho medo e vergonha, me conheço e ri. Ai, que filha da mãe. Vai que, né? Não é? E é muito bacana isso. Então, para você que é terapeuta, que está buscando um processo mais assertivo nas suas sessões, curso dos pés, couraça do corpo, psicanálise, vai te ajudar demais da conta. Você que é cliente, está E assim, procurando um quem quer terapeuta que também se possa resolver seus aprofundar, processos. gente, e quem quer se aprofundar, a linguagem corporal é incrível, que nem o Fábio Peloso, o que eu vejo nos pés, né, ele consegue ver muito mais no corpo. Né, porque Olha aí, Reich ô, falava um Fábio negócio. Pelotoso. O que você vê no meu rosto, Fábio Pelotoso? Porque É, assim, o pé eu tenho 10 dedos e 3 formatos, então eu tenho os referenciais ali. Agora, no corpo, você acha muito mais referencial. Né? Você acha referencial na musculatura inteira. Né? Então, quer dizer, o Fábio ele consegue, assim, olhando o corpo de uma pessoa, é, eu tenho direcionar pescoço. mais, com mais afinidade essa análise do caráter, né? Que Reich chamava de análise do caráter. Então é bem bacana para quem está nessa busca. Óbvio, os pés é legal porque são 3 formatos, 10 dedos. Então é assim, eu na época que eu fui estudar fisionomia era tão complicado que eu desisti. Tem coraçãozinho subindo aqui. A legenda não sobe, mas os coraçãozinhos sobem. Ó, você que está assistindo a gente, manda Eu coraçãozinho, consigo porque a fazer as gente. liberações das couraças através da auto-hipnose. Então, a auto-hipnose, Renata, é o seguinte: o processo catártico você consegue ter na auto-hipnose, consegue. Porém, quando você vê uma tensão muscular, por exemplo, se você está em transe hipnótico comigo e eu vejo uma tensão no pescoço, eu vou soltar essa tensão, entendeu? Eu vou soltar essa tensão do seu pescoço, eu vou puxar seu pescoço, eu vou soltar isso. Quando eu solto isso, eu tenho uma liberação dessa carga energética, que vai te trazer uma ampliação do processo catártico, né? Então, sozinha, não tem como você fazer essas liberações, porque essas liberações, muitas vezes, aparecem que nem a pessoa, durante o transe, às vezes ela está com os olhos virados, ela franze a testa aqui. Eu vou e solto a couraça. Né? Então, o terapeuta do lado de fora, ele consegue achar esses pontos de tensões e ir soltando. A ideia é desbloquear os pontos de tensões e depois tensionar os pontos que são flácidos. Né? Que nem Ajustar. quando eu pego uma Quem é o pessoa... corpo? Não, é assim, por exemplo, uma pessoa que tem o abdômen muito flácido. Durante o transe, eu pego o abdômen dela e aperto. O que indica que essa Entendeu? hipnose tem que ser presencial.
Ela não dá para ser feita online. A minha hipnose não tem como fazer ela online. Porque E é envolve toque, envolve interação, envolve contato, né? Você tem que estar ali ligado à pessoa. Isso. Né? Tem uma palavra que eu acho muito linda, que chama interdependência. Durante o transe da hipnose não verbal, tem que existir interdependência. Né? Senão, não é hipnose não verbal. Tem nota 100. Foi a Lilian Leader que tá mandando pra gente, tá? Que agora eu consegui achar que eu... Foi a Juliana também. Oi, cadê? André, agora explica para mim, Guilherme, com essa parte sua já mais aflorada da sua espiritualidade, dessa sua sensibilidade, como é para você o transe, quando uma pessoa está em transe na sua frente, como é que fica você, André, com essa sensibilidade toda? Ela está se aguçando cada vez mais, tá? Eu achava que era insensível durante a sessão terapêutica. A gente tem uns preconceitos, né? E a gente meio que quis dar uma... Se meu mundo funcionasse, aquela coisa toda. Mas a prática terapêutica em si está me mostrando muito uma gama, uma variedade enorme de possibilidades. Quando eu percebo que a pessoa ela já está entrando num transe, ela está se aprofundando num transe raso para o médio, eu já começo a sentir formigamento no corpo. Quando o transe da cliente ela está do médio para o mais profundo, eu já consigo sentir uma pulsação na testa e eu começo a formigar, como se eu estivesse vibrando assim. E através daquilo vem um correio de voz relatando quais são os processos de terapia. Então, eu sempre procuro respeitar demais o cliente. Às vezes através de uma comunicação estabelecida, às vezes um sinal do rosto, se ela está tendo armedrias, se ela está tendo aquela... Né? Todo esse processo é analisado. Então, eu me torno um observador do processo e deixo o cliente viajar no universo dele, porque é maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. O processo de transe em si, ele é maravilhoso. Então, eu procuro interferir o menos possível. O uso, né, da psicologia humanista. Não sou psicólogo, mas eu tenho um conhecimento, tenho uma base para poder acolher, acompanhar e conduzir essas pessoas. Jargão no meio, tá? Referência, entendedores entenderão, acompanhar e conduzir, porque é o processo do cliente. O meu processo, com tudo isso, quando eu olho normalmente na anamnese vai ter a data de nascimento, possivelmente eu vou fazer sim uma sinastria da pessoa para ver quais são as qualidades e os defeitos dela que ela traz, o que ela precisa superar, porque sofrimento é uma ferramenta de aprendizado, né? Sofrimento é uma ferramenta de aprendizado. A gente não se liga às pequenas palavras. Vovó falava, vida, né? É pedra de amolar. Ou ela te afia, ou ela te desgasta. Onde você quer estar? Então você faz, vê os recursos. Se a pessoa é melhor no serviço braçal, se ela vai ter um número de base, se ela está buscando uma prosperidade, se ela é mais família, como é que funciona e tudo mais. E aí você conduz o transe e mostra para seu cliente em transe que aquilo, e aquele e-mail, aquela caixa postal vai te dando feedback. A pessoa André, o Fábio colocou aqui, ó. Estou sentindo uma certa atração pelo André. Graças a Deus é por você, entendeu? Mas é que eu tenho cabelo, você não, né? Entendi. Você amanhã tem troco. Hoje você é meu convidado, você pode, né? Mas amanhã, entendeu? Amanhã estaremos lá no canal Prática da Mente, tendo alguma aula incrível. Mas só para fechar, você fecha o final mostrando onde o cliente entrou e aonde ele está saindo e como ele está saindo. Como ele chegou, qual é a dor dele, como é essa dor na hora de saída, o que ele estava sentindo. Você vai ensinando. Como é que você chamou aqui da frente? O novo cérebro. Esse novo cérebro, você ensina. Córtex pré-frontal.
É bonita essa palavra, pré-frontal. Mas aí você vai lá, você vai trabalhando, você vai falando, como andar de bicicleta. No começo a gente cai, a gente acha que não evoluiu. E você expandiu sua mente. A mente, quando expande, ela não retorna. Só que a gente tem o hábito da E dor. você acredita, André? Teve uma vez uma pessoa fazendo. Porque no meu canal tem os áudios de auto-hipnose que eu gravei com o Rossi. Né? Maravilhoso. E Recomendo. teve uma pessoa que ela achou que áudio de auto-hipnose era igual ao relaxamento. E ela pôs. E durante o áudio, ela entrou no processo catártico e ela desbloqueou algumas coisas na mente dela. E ela acordou assustada e ela não conseguia voltar ao estado anterior, né? Aí ela entrou em contato com o Rossi, que era de São Paulo. O Rossi conversou com ela, fez uma sessão de hipnose com ela. E ela estava revoltadíssima, porque agora ela estava sentindo as coisas, ela estava percebendo as coisas e ela não queria mais isso. Ela queria voltar ao que ela era. Ah, Aí, aí o Rossi me liga desesperado. Eu falei, fala para ela vir para Campinas. Ela veio, ela fez uma sessão de hipnose não verbal comigo. Ela era êxtase. Só que nunca, assim, pela formação da família dela e tudo mais, ela nunca tinha se confrontado. deparado com essa parte. Quando ela se deparou com isso, ela assustou. Aí eu coloquei ela em transe na frente da mãe, da tia, da prima que veio com ela. Elas viram, ficaram todas horrorizadas com aquilo. Eu falei, não, isso aqui é uma linguagem, é dela. Expliquei. Aí quando você vai explicando para os familiares e para a pessoa em transe, ela está ouvindo, o que acontece? Hoje, ela agradece muito isso, né? Mas ela fala, não tive como voltar. Hoje eu sou outra pessoa. Foi a Renata que perguntou? Foi a Renata que perguntou. Renata, sim, pode acontecer. Com o auxílio de uma pessoa habilitada, o resultado é muito melhor. Você pode ter no áudio de auto-hipnose resultados incríveis. Ou até em auto-hipnose, como o Wilmo leu a sua pergunta. Mas quando você está assessorado, é outra Porque assim, pegada. tem negócio que é o que eu falei da interdependência. Quando você está junto com outra pessoa, você forma um negócio chamado egrégora. Essa egrégora, né? Essa egrégora é a união da sua mente, da mente da outra pessoa com o cosmos. Então, por isso que você pode fazer, por exemplo, 10 atendimentos de sessão de auto-hipnose. Se você conseguir, de hipnose não verbal, se você conseguir formar a egrégora, acabou os 10 atendimentos, você não está cansado. Pelo contrário, você está disposto, né? Não cansa. Estou indo para Campinas amanhã. Agora, quando você não consegue formar a egrégora, aí há, sim, ou você doa ou você rouba a energia, né? Do outro, um do outro. Aí fica o conflito, né? Então, é bem bacana quando você ouve Jesus falar assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Por que 2 ou mais? Quem não colocou quando você sozinho estiver reunido com você mesmo? Porque precisa de egrégora. E essa egrégora é formada pela soma de pelo menos 2 pessoas. Espetáculo isso, não? Espetáculo. Isso eu gosto dessas coisas. Conhecimento faz a cabeça da gente fazer bum. Por isso que é bom demais. Não, Peloso. É Peloso. Pelouro. Eu fiz o nome do cara agora. Você tá olhando o relógio que você quer desligar. Não vai não, né? Vamos até meia-noite hoje, filho. Eu chamo o Fábio. Vamos pro Fábio aqui, Fábio. Manda convite Por mim, tá pro Fábio. Manda convite pro Fábio. Vem falar do rosto. Vem falar do coração do rosto. Eu vi que tá o Josué aí. Beijão, Josué, Lília, Lícia. Beijo. Você sabe, né? O meu hoje resolveu dar pau. Às vezes ele tá com a live aberta lá só ouvindo. Ah lá!
Eu tô aqui todo arrepiadinho ouvindo vocês, rapaz. Que show, né? Você tá Nossa, o com cara André de com essa português de vozinha padaria. assim, eu já tava aqui deitadão no sofá, aqui, só ouvindo a voz do André aqui na orelhinha. Eu vou dormir com esse gato falando. Acabou sua clientela depois dessa. Mas que corte de cabelo é esse, cara? É, o corte em casa. Ah, entendi. Graças a Deus, Deus me deu essa opção, então para mim tá de boa. Ninguém pode falar nada. Não, eu Não peguei vai o alcançar cabelo, você. peguei o dedo, fiz assim e passei a tesoura, entendeu? Ó, Ah, e aqui do lado você só passou a máquina, tá tudo certo. é, aí. Né? Tô Não, com muita paciência para aguentar cabelo, não. quer ficar careca. Tá assim, então. É, desse jeitinho. E aí, vocês estão bem? Como é que foram de fim de ano? Vamos bem. Vamos bem. É, é um ano difícil para todo mundo, né, ô Fábio? Tá todo mundo sofrendo vários tipos de situação. Então, dentro da medida, com saúde, reunidos a família, né, e atendendo, Já atendendo. é, E, porque assim, dentro do que eu posso ver do contexto atual, né? Eu acho que a terapia como é que eu posso dizer? Ela está sendo cada vez mais necessária para todo mundo, né? Sim. Porque está e ela difícil traz. o negócio. E É, Fábio, assim, os estudos, por exemplo, eu acabei de fazer o curso de formação no Instituto Faneiros de psicodélicos, né? E não, eu vou contar a minha experiência com o psicodélico. Não, em não saúde mergulha, vamos ficar mental. no pé. Vamos ficar no pé ainda. Você acredita que o número de pesquisas de 2000, depois da pandemia, para agora, é maior do que todos os anos de 1950 até agora? O 3 pessoal anos. não fica em casa teve bastante tempo, né? Não, não é isso não. É porque eles já estavam prevendo o que? Pós-pandemia, e agora o mundo começando de novo a pegar embalo, vai começar a cair as fichas da depressão. Né? Então, os psicodélicos, muitos deles, ele tem um grande fator referente frente aos remédios que nós já temos, porque ele não vicia. Né? Então, as pesquisas explodiram por causa disso. Ele é uma ótima saída para trabalhar depressão, estresse, transtorno de estresse pós-traumático e N outras coisas, sem o risco de causar dependência química na pessoa. Ainda assim a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, você fez o curso, eu não fiz, eu não posso falar muito sobre isso. Por enquanto ainda está em fase de testes, né? As fases de pesquisa estão evoluindo bastante. Ainda não tem esse tratamento disponível no Brasil, né? Aqui no Brasil ainda está em fase de pesquisa, mas no futuro bem próximo, na hora que começar a liberação, eu já quero ver se eu já entro nessa primeira linha de frente aí. E é bacana, porque vai trazer recursos para muita gente que está sofrendo. E afinal de contas, é a finalidade de um terapeuta, né? Seja do tarô, do Egito, ou do que. Essa é a finalidade. Fábio, eu vou te contar na presença do. Eu fiz a experiência de ayahuasca e psicodélico. Eu não fiz uma regressão para o Egito, eu larguei a mão do meu tarô, larguei mão. Não quero nem saber mais do tarô do Egito. Tomei cada chapuletada na regressão, que eu falei assim, o irmão dava risada, eu falei assim, é absurdo isso. Devia ser meu amigo. Eu falei, não, eu entendo, você não, só ria. Fábio, ele contando porque assim, as pessoas quando usam o psicodélico, ou quando faz o transe da hipnose não verbal, ou qualquer hipnose, você lembra depois. Né? Tem a lenda de que você apaga, mentira, você ganha hiperconsciência, você lembra de tudo, né? E com os psicodélicos são a mesma coisa. E assim, ele contando a experiência dele depois, bicho,
dava dor aqui, ó. Eu e a Lilian, mas a gente saía com dor aqui, ó. No Mas maxilar conta de tanto aí, rir. André, você foi lá para o Egito, o que que você viu? Não, eu O achei que que era, você estava era uma. fazendo lá no Egito? Você faz uma cirurgia espiritual, dá uma olhada na ideia, né? Não. Acontece que eu sou contra qualquer tipo de coisa que balance a mente. Né? E não sei o que tem, o irmão foi no dia do PDM, falou assim, não, olha, você precisa fazer isso. Ah, não. Você precisa fazer isso. Demorou 2, 3 meses, fui me dobrando, resolvi fazer. Chegou um dia, Foi, não tinha que ter ninguém em casa, foi meu filho estava em rapé, casa. ayahuasca junto ou não? Não, foi separado. Aí eu bati no liquidificador, os cogumelos e tal. Aí eu olhei assim, falei assim, nossa, que coisa estranha, né? Olhei para aquilo assim, ah, caramba. Fui lá, coloquei o mel, vai melhorar o negócio. Aí coloquei lá o mel, falei assim, não, tá faltando limão que o negócio vai. Aí comecei a colocar aqui na boca, assim, sabe? Até bati foto, falei assim, não é possível. Deixei, pá, 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 pá. Meu, esse negócio tem gosto daquela granola. Sabe aquela granola velha, que não sei das quantas? Bom, né? Dei um cascaio no negócio. Falei assim, pronto, vambora. Mandei tudo pra dentro do negócio. Ai, caramba. Então é só deitar agora. Tinha ninguém em casa, só tava minha mãe. Daqui a pouco meu irmão chegou. Pera, Passou um não tempo, tinha meu irmão ninguém ou chegou. estava sua Só mãe? minha mãe. Ela estava em... Só minha mãe tava. Sabe como é que é a mãe pro filho, né? Sabe como é que Tua mãe tá viva. tá viva ainda. Ah, então tá bom. Mas dá risada com o negócio todo. Aí eu cheguei, mastiguei todo o negócio, deitei. Passou 10 minutos, 20 minutos, olhando para um lado, depois. Ai, meu, eu não vou perder esse negócio, não. Não vou mesmo. Eu vou valer meu cascaio. Hiperventilação. Pô, chapei. Fui pro outro lado. Fui pro outro lado. Aí subiu uma rampa, luz azul dos dois lados. Foi bacana, né? Chego lá, uma sala cirúrgica, falei assim, olhei para três seres que tava lá, falou assim, você aqui de novo? Não, né? Já que tô aqui, não dá para fazer uma recaustada? Né? Fui lá, deitei na mesa, tal, aplicou o negócio. É recalchutado, você está falando no espírito, né? Porque no físico acho que não tem jeito, não. Não, mas o negócio foi além, né? Eu sei que eu tomei uma chapuletada atrás da outra nessa brincadeira. Mas aí eu fui lá, fiz tal. Resolveu. Resolveu o Aí quê? desci da mesa. Uma dor que eu tinha no corpo, naquele processo todo, eu acho que soltou alguma demanda emocional que eu estava sentindo, colocar Tá. de um jeito bonito e tal. Fui para um ultrassom, falei assim: você está fora do seu lugar. Aí eu falei, beleza, né? Mas eu já estou aqui, né? Vamos conversar um cadinho? Bora, sai do negócio, começa a descer, olho, meu anjo da guarda do lado assim, fala assim: precisava passar por isso, né? Ele tá O com negócio foi vergonha de rolando. você, é isso? Meu mentor espiritual chuchou eu na bagaça lá, ó. Em off, outra hora eu te conto. Aí dá uma chuchada, fala assim, vai teimoso. Resumindo, fui numa morte lá no Egito, eu olhei assim, caramba, tô sendo mumificado. Não é que eu era um faraó mesmo? Nossa, que bacana, olha que tudo bacana. Olha para um lado assim, o mentor ali de novo, fala assim, não acho que é muita pretensão sua ser um faraó? Você é o máximo um clérigo. Eu tô resumindo o parangolé da coisa. Mas essa foi a minha Não, experiência e de psicodelia. detalhe, era para ele para tomar, eu falei, toma, quando você vai fazer uma experiência dessa, o legal é fazer tipo umas 5, 6 horas da tarde, para você pegar já o crepúsculo, para você pegar a sua, assim, a pineal já soltando a serotonina, né? Se preparando, assim. Então, você, para experiências místicas, tanto é que quando você vai trabalhar com experiência mística, Não come é nada sempre à noite. pesado, né? Aquela É coisa, sempre, né? Faz uma é alimentação sempre à mais noite. leve. Exato. Só que o distinto, ele fez às 2 horas da tarde, Ouvi aí essa parte. Tinha a almoçado mulher dele chegava perdido, às né? 6 horas, a mulher dele chegava às 6 horas da tarde, ele queria fazer escondido dela, ela chegou às 6 horas, ele ainda estava na miração, tomou Acabou bronca. minha dignidade hoje. Até 2, 3 horas. Acordei no outro dia, eu tava com o efeito da bagaça de novo. Ah, eu pensei, comprei 5, né? Ah, mas eu pesei na balancinha de cozinha, 7. 5 para 7, não é tanto. Ah, bora, né?
Quer 5? O que é uma lasca para quem tá com toco? Né? Vambora. Vou lá, bati tudo junto, tudo, né? Papum. No dia seguinte tava eu dando risada. Minha mãe falou assim, eu tava vermelho. É, o negócio foi, acabou minha dignidade hoje. Não, eu vou embora. Ela até subiu, ó. Começou a falar besteira, de 10 foi para 17 aqui, olha só. Valeu como Não, mas processo terapêutico. Valeu como processo terapêutico. Eu consegui ressignificar muitas coisas que minha mente tinha resistência para olhar. Foi Onde era a dor bacana. que você tinha? Na Onde era a dor que você barriga. na barriga? Na barriga. Do lado direito. No fígado? Eu acho que é uma vesícula, alguma coisa assim. Não tenho. E, bom, a dor sumiu. Diminuiu alguma coisa na barriga? Não, a barriga cresceu. Porque eu tô comendo mais, né? Não, uma coisa que ele ganhou foi pescoço. Baixou aqui, ó, dele. Você viu? Levanta aí, deixa eu ver aí. Olha, cara. O Donatello ia sentir inveja. Se você olhar antes, ele era assim, ó. Me chamou de tartaruga. Aí, olha lá, a mãe dele aqui em casa. Donatello. Nessa Splitter. Eu senti essa bagaça. Sacanagem. Não, imagina. Imagina. Donatello? Ah, não. Tô me sentindo até mais verde. Eles não vão pro céu. A gente vai estar junto. Porra, seu vô. Oxi. Já comprei até balão. Balão. Ué. De qualquer jeito eu vou. Se não é desse jeito, que seja desse jeito. Mas a ideia de a gente estar falando isso é porque realmente os dias está muito difícil. Voltando para o contexto terapêutico, vale a pena passar por terapia. Era esse o propósito. Tanto é que a Débora Damasceno fala um negócio interessante. Ela fala assim, as pessoas têm, às vezes, têm um dinheiro sobrando, fala assim, eu vou investir em quê? Investe nela mesma. Vem fazer uma sessão de psicanálise, vai fazer uma sessão de terapia. Investe em você, em autoconhecimento. Você só vai ganhar. Né? E as pessoas não entendem isso como investimento. Elas acham isso que é custo. Né? E tem uma diferença muito brutal entre custo e investimento. Né? Poucas pessoas entendem que o autoconhecimento é um investimento. Mas tem bastante gente, viu, irmão? Pelo menos pro lado de cá, tem bastante gente investindo no tratamento, né? Na manutenção de si mesmo. Porque está difícil. O trabalho está exigindo cada vez mais de todo mundo, né? A gente tem que estar sempre atualizado de tudo o que acontece. A tecnologia está evoluindo de um jeito muito, muito rápido, né? E se a gente não tiver atualizado, dependendo da função ou do que você faz, é complicado. E as empresas estão exigindo cada vez mais dos seus colaboradores. Então, tem muita gente que só consegue se manter inteiro por conta de terapia. Exatamente. Não, graças a Deus, hoje, assim, está se difundindo mais essa ideia. Mas isso, assim, já é mais nos grandes centros, né? No interior é mais difícil a entrada da terapia ainda. Ainda tem aquele negócio, quem faz terapia é louco, quem vai em psicólogo é louco, tem problema mental, você entendeu? Ainda tem, as pessoas têm medo de falar, eu fui num psicólogo, né? E os outros falam, você está com um problema mental, você está ficando louco, né? Nos grandes centros já quebrou um pouco
essa ideia de quem faz terapia porque tem problema mental. Mas no interior ainda é bastante forte. Mas a medicina alternativa, ela tá, como é que eu posso dizer? Ela está com uma grade muito grande, né? Então, por exemplo, você não atende só com psicanálise, você vai trabalhar com mesmerismo, você vai trabalhar com hipnose, a própria leitura dos pés, né? Então, você trabalha com uma gama grande de coisas. Você não consegue atuar com uma coisa só quando você vai atender alguém, né? Não. Então, eu estou ali. Hoje eu atendo psicanálise, por exemplo, e eu, junto com a psicanálise, eu aplico barras, né? Barra de Axis. E tem toda a leitura corporal que eu faço ali no meio. Então, acaba misturando tudo aquilo. Eu vejo a necessidade da pessoa, eu entendo o processo do que ela tem ali, eu escuto a queixa dela e a gente vai trabalhando junto. Tem um rapaz que passa comigo. Coitado, o cara chora, toda vez o cara chora horrores. O cara, não, porque eu não consigo chorar, não sei o que. Deita aí, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Né? Você só vê a lagriminha escorrendo, coitado. Mas Né? segura. Segura. Você vê escorrendo, dá aquela limpada, assim. Não, ele dá aquela, não, só, Eu, o homem não eu acho. chora. Não, é claro que é uma brincadeira para quem estiver assistindo depois no canal do Irma, nós estamos descontraindo, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você. Essa história de que o homem não chora, muitos problemas de rinite, alergia, que é ligada à fossa nasal, tá ligada a choro contido. Eu não posso me expressar, né? É a dor do ego, né? Tá ali. Isso aí eu vi no livro do Frederico Navarro. Frederico Navarro, bom. Vocês comentaram um negócio que eu acho que eu tenho uma outra perspectiva disso. Quando você trabalha com uma grande capital, um dos lugares grandes, exigido do funcionário, e eu acho que a terapia ajuda ele a chegar mais longe. Imagine quando a pessoa procura você e ela consegue atingir um grau 7 numa prova, e com o apoio, a ajuda de uma terapia, seja ela qual for, direcionada, ela consegue um 9, consegue ser aprovada num concurso público, ou ela consegue se organizar, ou ela dessensibiliza ou dirigir mesmo, e ela consegue chegar mais fácil no trabalho dela. Eu acho que a procura da terapia em si, da hipnose, ela vem trazendo essa solução para os dias atuais, além de fazer higiene mental. Eu acho que essa é o principal, é o investir em si na sua higiene mental, reorganizar a sua mente, colocar sua mente no A abecedário parte da da coisa. terapia está em você se ouvir e poder trabalhar aquilo que te gera um afeto, né? Aquilo que te gera uma sensação qualquer, de qualquer tipo. Né? Eu acho que é o mais importante aí. Fala aí, meu bonitinho. Quando eu falo da personalidade dos pés, quando você começa a compreender o seu pé e o pé dos outros, você deixa de julgar, né? Porque você passa a compreender o outro. Quando você vê uma pessoa de dedo curto, não adianta você exigir paciência dela, ela não nasceu com isso. Uma pessoa de dedo longo, ela não é proativa. Então, assim, você começa a exigir menos daquela pessoa, porque você consegue compreender os limites, né, do outro. Então, eu falo, quem compreende não julga. E isso é uma grande verdade para você e para os outros. Porque daí você consegue se explicar para o outro também, né? Então é bem bacana, toda e qualquer forma que te dê essa noção o que eu sou, né? Não é quem, é o que eu sou. Quais as minhas virtudes e as minhas carências. Oi, Porque moço, você o deixa livro de leitura de peça está vendendo aonde? o livro está vendendo no Mercado Livre. E quem quiser procurar o teu livro de leitura de pé, procura o quê? Análise da personalidade. Não, análise da personalidade pelos pés, sedentes e análise da personalidade pelos pés, no Mercado Livre já sai o livro.
Legal. Por e-mail, procurando você nas redes sociais também consegue? Inclusive, não nesse sábado, no outro, começa o curso do módulo básico, né, da análise da personalidade pelos pés, que é esse primeiro livro de 2012. Fabião, é um chamamento para o pessoal que quer fazer algo diferente em terapia e fica em dúvida, fala assim, não, pode fazer isso aqui, ó. Eu recomendo. Não, cara, o livro dele é legal pra cacete, né? Eu Em conheço. capa. Ah, Oi? não, nada não. É uma Acaba, brincadeira. ele não gosta de ler livro. O André, pensa num cara que você falar para ele assim, você tem que ler um livro, e você tem no YouTube tem lá um seminário de 72 horas. Ele assiste o seminário de 72 horas, mas não lê o 3 livro. vezes. 3 vezes. Antigamente não se tinha livro, não tinha escrita. Era ensinamento passado na linguagem oral, do mais velho para o mais novo. Você aprende também. Não seja assim, cruel. Ai, eu não vou falar nada porque eu tô na live dos outros. Mas o negócio dele aprender só via oral é ok. Ó, Gostei. acabou minha reputação, viu? Não tem jeito. Tem que ser Mas, dois para me bater, já entendi. não, Mas você pelo também não menos tem aprende, pescoço, né, cara? né? Você também não tem pescoço, né, Michelangelo? Olha lá, Aqui, olha o ó, o livro. livrinho dele. O Irmo não pegou o livro dele para fazer o merchan. Dá uma olhada. Vou bater nesse Irmo. É, Não, mas mas eu lá tenho. eu já era um bate-papo terapêutico. Eu não ia ficar. Olha lá. Não te chamou, né? Então, Obrigado, tem gente que, Fábio. tem gente que escreveu aqui, né? O audiolivro, né? Audiolivro é bacana. De vez em quando eu boto o celular para ler para mim. Né? Às vezes eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo me concentrar, eu coloco o celular para ler para mim. O livro do Irmo não dá para fazer isso porque ele é extremamente. Não, ele tem a parte escrita, mas tem um monte de coisa que você tem que olhar, né? Você tem um Exato, é monte de muita ilustração ali. Então é um gibi, é isso. Tem capa, tem historinha, tem Ah, mas desenho. eu Já acho Não, interessou. tem. perigoso, por quê, né? Porque tem Não, desenho pra esse cacete. livro tem, ó, tem o pé da Madre Teresa de Calcutá, tem o pé de Gandhi, tem o Vai pé subir da a galera. Marilyn Monroe. Começou a dar porrada aqui, começa a subir a galera para assistir. Aí, pessoal, eu queria agradecer vocês, o convite, irmão, a presença do Fábio, né? Meio que já caminhando para se despedir. Estou nas redes sociais, andrevila.com, não, André rvila2, @gmail também, lá no PDM. Estou participando do PDM, um grupo fantástico de terapeutas diferentes, inclusive o Fábio é um diferente, Michelangelo. Mas eu queria agradecer vocês. Estou bravo com essa conversa. Muito pesadelo com essa tartaruga ninja. Caramba. Vou me achar os... Eu tava com um problema com o faraó, agora eu vou ter um problema com os tartaruga ninja. Vou achar que eu sou ninja. A tartaruga Né? tudo bem, o ninja que é o problema, entendi. Hã? A tartaruga tudo bem, o problema é do ninja, né? Oi, filho da puta. Fabião, brigadão pela participação. Imagina, Você cara. sabe que Eu eu só sou atrapalhei seu fã. você. Você estava numa live Nada, não muito bacana. atrapalhou nada. Escutou, Igor? Gente, Nós estava numa live tão bacana. O conhecimento, quando se encontra, se abraça. Bora! exato. Convido todos a participarem. Aí, pô. Vamos fazer. Vamos fazer um encontro presencial aí. Pode ser em Campinas mesmo, não tem problema não. Beleza. Eu ainda prefiro na Barra Funda. Pode ser, para mim é Pode mais ser. perto, eu prefiro. Pode ser. Pode ser. Ou Vambora. a gente pode fazer lá na Escola de Psicanálise de São Paulo também. Também lá com a Débora. Exato. Pode ser. Né? Fechou. Gente, brigadão pela participação de vocês. Agradeço demais. Beijo no coração de todos. Né? E convido todos para participarem amanhã do canal do Prática da Mente. Né? Vai ter uma live incrível lá.
A Lilian Flinger com É a seus Lilian que vai convidados. fazer amanhã. Não, acho que ela vai Ser bacana, eu chamei ela para live, mas ela estava jantando, ela não pôde entrar, Ela né? sabe que é loucura isso, né? Então ela fala assim, na volta eu participo. Eu nunca Não, e pior que ela participo. fala assim, não, gente, eu não posso participar porque eu estou jantando, mas não oferece, entendeu? Não ofereceu um lei de nada. Mas deixa eu Você tá falar uma com coisa fome? pra você. Pode vir para cá. Aqui em casa tem bastante comida. Olha. Não, a Renata, ela é companheira do Alex Cobbs, e ela é lá da Bahia, ela convidou a gente para ir para lá também, ó. Uma Tem dispensa de estadia lá e rango bom. Ó, a Renata não aparece para mim aqui, não. Eu quero protestar, Gente, viu? brigadão. Beijo no coração de vocês. Valeu pela participação de todo mundo aí. Valeu, tchau, Tchau, tchau. até amanhã.